Oi pessoal, tudo bem? Esse é meu segundo vídeo e hoje eu vim trazer algumas dicas para a gente conseguir otimizar o nosso estudo em casa, conseguir facilitar ele de forma que a gente consiga ser mais produtivo, consiga fazer o nosso estudo em casa trabalhar ao nosso favor. Então eu separei algumas dicas. Sei que não é fácil a gente estudar em casa, porque a gente sempre tem aquela ideia de que o ambiente de casa é mais para fazer tarefas de casa mesmo, limpar, descansar, estar com a família, e é muito difícil tu adaptar esse ambiente para os estudos, né? Então fica difícil o cérebro discernir essa diferença, principalmente por ser um ambiente mais propício a essas questões. Então eu separei algumas dicas que para mim funcionaram e para outras pessoas também. Então eu tô trazendo elas porque eu tenho certeza que elas também vão ajudar vocês, vão conseguir ter um sucesso nos estudos de vocês. Então a primeira dica que eu dou é que não comecem a estudar de pijama. Por exemplo, tu acordou ali 7, 8 da manhã, 6 da manhã, enfim, independente do horário, e aí tu foi pra escrivaninha, pra mesa, enfim, o local onde tu estuda, de pijama, com a roupa que tu acordou, não te preparou. A minha dica é: se arrume, independente de, mas eu não vou sair hoje, não posso sair de casa, se arruma. Se tu fosse pra aula, se tu fosse pra algum local, tu iria te arrumar, tu ia botar uma roupa, tu ia, né, enfim, tá adequado para aquele ambiente, tu não ia estar saindo de pijama. Então a nossa cabeça funciona dessa forma também. Se tu tá de pijama, ela vai entender que aquele momento é um momento de descanso, de sonolência, ela vai remeter ao momento em que tu vai dormir. Então os estudos não vão render, porque a tua cabeça tá se preparando, tá com uma roupa para descansar, para dormir. Então, eu quando vou estudar, eu noto muito a diferença quando eu consigo me arrumar, né? Geralmente eu troco de roupa, arrumo o cabelo, passo uma maquiagem bem leve, como se eu estivesse indo pra aula, como se eu estivesse indo pra algum lugar. E eu noto que é uma diferença muito gritante, porque o estudo rende muito mais, não só o estudo, mas as tarefas que eu tenho pra fazer, né? E é algo que tem muita diferença. E quando eu acordo assim atrasada e não vai dar tempo de eu trocar de roupa, eu vou ficar de pijama. Eu noto que nada rende, que o dia desanda, que eu não consigo cumprir as tarefas do meu dia. Então isso é bem frustrante, mas ao mesmo tempo é importante pra gente perceber essa mudança de comportamento que a gente tem que ter em casa. E outra, né, a gente às vezes tem aula, enfim, online, algumas coisas online, e também é uma forma da gente participar, né, estar preparado para participar desses momentos. Então, se precisar abrir uma câmera, se precisar ver a pessoa ali, tu já tá preparado, né, não precisa, evita essa correria. E a segunda dica que eu dou é que se o teu ambiente de estudo é o teu quarto, eu sempre digo para as pessoas: arrumem a cama de vocês, arrumem o ambiente, não deixem um cobertor ali, a cama desarrumada ou preparada para dormir, porque imaginem só, vocês estão ali estudando e aí tu tá cansado, chega uma hora que tá desanimado, né, por N questões, e aí tu olha, teu olho bate naquela cama ali confortável, aconchegante, com cobertor, e começa a vir aquele pensamento: eu poderia estar ali dormindo, eu podia estar descansando, ou até mesmo um pensamento que acontece muito comigo de que, mas eu vou estudar deitada. Daí eu chego pra deitar ali e começo a dar um sono, vejo que não rende, aí eu começo a mexer no celular e tal. Quando vê, eu tô dormindo. Então, eu evito deixar um cobertor, eu geralmente coloco livros, cadernos que eu tô usando ali em cima da minha cama, porque assim é uma forma de não facilitar que eu vá sentar nela, que eu vá deitar nela, ela tá ocupada, ela tá arrumada, tá ocupada. Então, isso evita bastante essa questão. Outra dica que eu dou é que se o teu ambiente do quarto, tu te arrumou, tu tá ali com a cama arrumada, preparada pra não dormir, e mesmo assim tu tá cansado, tá vendo que não tá rendendo, que tu tá louco pra ir pra cama, troca de ambiente. Claro, se o teu ambiente de estudos for o teu quarto, se tu tem uma escrivaninha ali, tem as tuas coisas ali, troca de ambiente. Eu falo por experiência própria. Quando a gente começou a pandemia, eu não conseguia estudar no meu quarto,
porque o ambiente, pra mim, era somente um ambiente de descanso, de sono, de dormir, né? Ou, enfim, era o meu quarto. Então, eu ia pra cozinha, aí na cozinha me dava muita vontade de comer, aí eu trocava de ambiente, ia pra garagem, ia pros fundos, onde tem a luz do sol, então aquilo já me despertava. Então, essa troca de ambientes pode ser saudável, sim. Tu pode oscilar entre esses ambientes, assim, e descobrir qual ambiente da casa te faça mais produtivo. Evita ambientes onde não tenha muita luz, onde a luz seja muito forte, então aquilo vai te despertar, né? Eu sempre brinco, sabe aquele ambiente de farmácia, assim, de hospital, que tem aquela luz forte, assim? Pois é, esses ambientes são mais adequados para o estudo, evitar aquela luz mais alaranjada, onde vai te proporcionar um ambiente mais de sono, né? Então, toda essa questão é de preparo, né? De preparar o ambiente. E outra dica que eu dou é que se na tua casa tem muito barulho, né? Às vezes não somente nas pessoas da tua casa, mas na rua também, né? Ah, o caminhão dando ré, o vizinho com uma maquita, o vizinho cortando, enfim. Tem essas questões de que o barulho acaba atrapalhando, né? Se tu tem um vizinho que tá fazendo muito barulho, ou até mesmo um familiar, alguém da tua casa que tá conversando, tá assistindo uma televisão, tá fazendo alguma coisa que gere um ruído que te atrapalha, que tu não consegue concentrar. Existe, não é um aparelho, mas é uma ferramenta que eu tenho ela, que é muito simples, é bem baratinho, bem em conta mesmo, que é protetor auricular. Talvez muitas pessoas tenham já escutado esse nome, mas pra mim ajuda bastante, principalmente em momentos em que tem muito ruído e eu não consigo me concentrar com esse ruído, né? Às vezes um barulho que tá incomodando bastante. Então eu coloco ele, tu introduz ele e tu não escuta quase nada. Assim, um barulho lá longe parece que tá muito distante. Talvez uma pessoa falando no teu quarto parece que é uma voz lá distante que nem tá fazendo diferença no teu estudo. Então, ele ajuda muito. Eu sei que tem pra venda em casas de construção civil, de ferramentas, assim, madeireira também tem. Mas eu sei que talvez tenha em lojas médicas, lojas de ortopedia, enfim, porque se usa muito na hora de fazer exames em pacientes, enfim, profissionais da saúde, onde tem muito ruído. Por exemplo, tomografia, ressonância, esses ambientes eu vejo bastante o pessoal usando. Quando eu fui levar a minha avó para fazer uma ressonância, eu lembro que eles estavam utilizando e aí eu entrei e quando tu é o paciente, eles colocam uma espécie de fone. A minha avó não podia ficar sozinha, ela tinha medo, ela estava muito desconfortável. Eu tive que entrar na sala de exame com ela. Então, para eu poder aguentar aquele ruído que era muito forte, eles me deram um protetor auricular. Eu lembro que era da 3M e era descartável. Então, talvez nessas lojas tu também encontre, e deve ter na internet também. Mas eu sei que é bem baratinho e é muito simples, é uma ferramenta muito simples, mas que ajuda. Outra dica que eu dou, tem pessoas que, assim como eu, não, às vezes o silêncio demais também incomoda. Então eu preciso de alguma música pra concentrar. E quando a música tem letra, ela acaba me atrapalhando, porque eu acabo prestando atenção na letra ao invés de prestar atenção no que eu deveria estar fazendo, nos estudos. E aí, eu era uma pessoa que não gostava de música clássica, até meu namorado apresentar elas e eu perceber que realmente elas ajudavam muito, desde concentração, ou até tem algumas que acaba te induzindo ao sono, então se eu tô com insônia, tu coloca ela, tu acaba dormindo. E a música clássica eu descobri que ela tem um poder incrível de trabalhar com os nossos sentidos, com as nossas emoções. Então, pra mim, e eu vejo muitas pessoas usando também, é uma ferramenta que acaba auxiliando de forma muito positiva, né? Ela acaba proporcionando uma sensação de produtividade, de que tu tá ali naquele ambiente que tu quer fazer algo. Então é bem incrível essa questão. E tem várias playlists no YouTube, em outros aplicativos que tu pode ficar 1, 2, 3 horas rodando a música, tu coloca a música clássica para estudar, então é bem
bem bacana, tem playlists bem consideráveis, assim, bem legais. Outra dica que eu dou é que se tu não tem uma rotina, não tem um cronograma de estudos, um cronograma de tarefas, crie, porque isso faz toda a diferença. Quando a gente tá em casa, a gente tem uma tendência a estar mais relaxado, né? A nossa casa, ali a gente pode fazer o que a gente quiser, né? Enfim. Então, se tu tá em casa, tu precisa ter um cronograma, porque aí o teu cérebro acaba te obrigando, tu visualizando o que tu tem pra fazer, tu acaba entendendo que tu precisa cumprir algo. A mesma coisa um compromisso, né? Se tu simplesmente pensa, eu tenho um médico tal dia, se tu não visualiza aquilo, tu não lembra. Tu provavelmente vai esquecer, tu provavelmente não vai considerar, não vai te planejar para aquilo. Isso tu visualiza, isso fica muito mais fácil. Então, imagina com a tua rotina, né? Eu sou uma pessoa que, por exemplo, se eu simplesmente pensar, hoje eu tenho isso pra fazer, aquilo pra fazer, eu acabo esquecendo, eu preciso visualizar. Então, programa, tem uma rotina de horário pra acordar, pra dormir, porque isso é muito importante. Tu acaba acostumando o teu cérebro, o teu corpo a se preparar, na verdade. Por exemplo, de manhã eu acordo às 6 da manhã e eu estudo pela manhã. Teu corpo, depois de 14, 21 dias, ele vai estar acostumado, ele vai estar preparado para aquele horário ser produtivo. E aí, se tu dorme, por exemplo, 10 da noite, ele já vai estar preparado para aquele horário de sono, de descanso. Então, é uma forma de tu usar a tua rotina ao teu favor. E claro, eu sei que mesmo tendo uma rotina, mesmo tendo um cronograma para coisas para fazer, para estudar, o momento que a gente tá vivendo acaba gerando muito estresse. Às vezes a gente, mesmo dormindo sempre no mesmo horário, a gente acaba tendo insônia, acaba tendo um dia muito cansativo ao extremo. Existe essa questão também, mas pensa que se tu não tivesse essa rotina, esse cronograma, poderia ser muito pior. A situação poderia ser muito menos produtiva. Então, eu acredito que se organizar, pelo menos por mim, né, eu vejo um resultado muito grande. E outra questão também é sobre aulas. Vou dar um exemplo no meu caso. Quando eu tinha aula de manhã, sempre começava 8h30. E a aula pela manhã, ela é muito cansativa, porque tu acordou, né, falando no contexto de casa, pelo menos. Tu recém acordou e tu tá cansado, né, queria estar dormindo. E eu noto que quando eu acordava, assim, 8 da manhã, e a aula era 8h30, ou às vezes deixava passar o relógio e acordava 8h20, a minha aula não rendia nada. Eu ficava com um sono muito grande, eu pensava, mas eu dormi 20 minutos, meia hora a mais, eu dormi 1 hora a mais, dizia que ia acordar às 6, 7 e acabava dormindo até às 8. Então eu pensava, eu vou dormir mais pra estar mais descansada. E acontecia o contrário. Mas por que isso? Porque se tu não acorda antes, não te prepara, toma um banho, toma um café, enfim, teu corpo ele entende que tu recém acordou e ainda fica naquele estágio de sono. Então tu já começa a tua aula, o teu estudo de forma errada. Então por isso que o ideal é tu acordar pelo menos uma meia hora antes, 1 hora antes, porque senão teu corpo não vai colaborar. Eu sei que, por mim, no começo da pandemia, eu acabei fazendo isso e eu vi que não estava dando resultado nenhum, então eu mudei a minha estratégia. Eu comecei a acordar 1, 2 horas antes e aí pra aula eu já estava ativa, já tinha feito outras coisas, então já estava mais preparada, com menos sono. Outra questão também que ajuda bastante nos estudos em casa é que a gente acaba tendo aulas gravadas. Isso era uma coisa que no presencial, pelo menos, eu sentia muita falta, porque para quem aprende com repetição, assim como eu, a aula presencial acaba tendo essa desvantagem. Então eu queria rever a aula, queria escutar novamente o que o professor falou e eu não podia. E no EAD, pelo menos, a gente tá tendo essa oportunidade. Então eu acho que pelo menos essa vantagem a gente tem, né, de poder reassistir a aula. E uma dica que eu dou é que se tu, por exemplo, eu tenho uma aula de 4 horas. É muito difícil que a gente fique 4 horas e ali novamente e fazendo aquelas pausas para poder anotar.
porque não vai dar 4 horas, vai aumentar o teu tempo de aula, o teu tempo ali sentado fazendo, enfim, fazendo resumo, a atividade dessa aula. Então a dica que eu dou é acelerar, colocar num player de 1,5, 2, porque aí tu ganha muito mais tempo e tu acaba relembrando, né? Acaba não se tornando tão maçante a aula. E outra dica que eu dou para fechar as nossas dicas dos estudos em casa, dessa rotina em casa, é sobre acabar aproveitando esse tempo para outras coisas. Como assim? Eu vejo muitas pessoas falando o seguinte: olha, Duda, eu tô muito frustrada porque eu acho que a minha anatomia, fisiologia não foi boa, desde presencial eu tô penando, não tá dando certo. E eu lembro que esse ano eu recebi uma dica muito preciosa, na verdade foi ano passado, final do ano passado, e a pessoa me disse o seguinte: Duda, aproveita esse tempo de pandemia em casa para te usar isso ao teu favor nas disciplinas do ciclo básico, nas disciplinas lá do início. Porque elas vão ser a base de tudo que tu vai ver depois. Cinesioterapia, patologia, semiologia, enfim, todas as outras disciplinas, avaliação, estágios, tudo vai ser com base nisso. Então, mesmo tendo essas disciplinas de uma forma com uma base muito boa, tu precisa rever elas. Então, imagina se tu sente a necessidade de precisar estudar novamente, porque não foi uma experiência tão positiva, tu não aprendeu, tu acha que poderia ter sido melhor o teu aprendizado, as tuas aulas, enfim. Então a dica que eu dou é usar esse tempo que a gente acaba tendo livre não, né? Mas a gente acaba economizando muito tempo que a gente perderia em transporte, em locomoção, na faculdade. A gente acaba tendo esse tempinho, se a gente somar tudo isso, dá um tempo muito grande. Então a gente pode usar isso a nosso favor, porque a gente nunca sabe tudo. Porque por mais que eu domine um assunto, quando eu estudar ele novamente, eu vou perceber que tinha alguns pontos, algumas coisas que eu não tinha percebido ou não fazia sentido na hora, enfim. E aí tu acaba reaprendendo, tu acaba ganhando mais conhecimento. E também essas disciplinas que a gente acha que às vezes muito chatas lá no início, como imunologia, bioquímica, epidemiologia, eu vejo muitas pessoas reclamando: Duda, isso é muito chato, como é que eu estudo? Como que eu posso aprender isso? Isso é muito chato. Essas disciplinas vão fazer muita falta posteriormente, né? Por exemplo, epidemiologia, para um TCC, para um artigo científico. Então, ela tem uma relevância muito importante. E no início pode parecer que não faz sentido algum, que aquilo é um bicho de 7 cabeças. Mas então agora a gente tem a oportunidade de retomar elas, de estudar novamente, algo que quando a gente tá no presencial, quando a gente tá numa rotina normal, não é possível, porque a gente perde muito tempo no transporte, na locomoção, né? Aquela correria vai e vem na faculdade, indo até uma sala, indo até um ambiente. Então é um tempo que a gente ganha e a gente pode usar ele ao nosso favor. Então essas foram as minhas dicas, espero de coração ter ajudado vocês. Comenta aqui embaixo se tu tem outra dica que pode auxiliar mais pessoas, se tem algo que tu faz que eu não comentei aqui, que te ajuda, que já ajudou alguém. Comenta pra gente poder ajudar mais pessoas a tornarem esse momento mais produtivo, usar isso ao favor delas. Então, um abraço, pessoal. Se possível, compartilhem com os amigos, curtam, ativem o sininho aqui no YouTube, isso me ajuda bastante. Um beijão, até mais!